Existe algum tipo de exercício que ajuda a desenvolver a imaginação para criar bons personagens, personagens com profundidade? Existe uma coisa assim, que é muito interessante, eu faço até hoje. Eu não lembro por que eu aprendi isso. Eu acho que era uma coisa de observação. Isso eu tinha uns 15 anos, eu acho, lendo algum livro. Não lembro, realmente não lembro agora. Mas eu sei que tinha a ver com observação para outro tipo de. Acho que era para imaginação, não lembro agora, de verdade, não lembro. Mas como é que funciona? Você está andando na rua, você está no ônibus, você está num lugar, num shopping, sentado ou sentada, você vai olhar outras pessoas e você vai tentar imaginar quem é aquela pessoa, né? Qual o nome dela, o que ela faz da vida, se ela estuda, se ela trabalha, se ela é casada, se ela tem filhos, se não tem filhos, se ela mora com a mãe, sabe? Você começa a viajar dentro do personagem. Aí você observa o sapato daquela pessoa, você fala, o calcanhar do sapato está gasto, então essa pessoa anda muito a pé. Ah, essa pessoa, será que ela não tem dinheiro para ter um carro? Será que ela tem um carro, mas o carro está quebrado? Então, isso começa a criar imaginações e perguntas na sua cabeça. Ah, ela tem um carro que está quebrado. Mas por que será que o carro dela está quebrado? Será que ela bateu, ela teve um acidente há pouco tempo com o carro? Nossa, ela está com o braço arranhado. Será que isso foi do acidente que ela teve com o carro? Pô, ela está com um cabelo muito curto. Talvez ela faça algum tipo de luta, né? Então você começa a criar uma série de ideias. Ah, ela se veste com roupa social, talvez ela trabalhe no escritório. Ah, ela está com uma roupa X. É claro que tem muito de preconceito nisso, né? Não preconceito no má sentido, mas um preconceito que a gente tem em relação às coisas, né? Ah, a pessoa está com uma chuteira. Existe, o cara vai jogar futebol. Isso é um preconceito que você tem em relação àquela pessoa, né? Uma pessoa que está de chuteira vai jogar futebol. Às vezes não, às vezes o cara gosta de usar chuteira, né? Então, você usa desses preconceitos e você vai ver que quando você começa a observar, você vai criando uma dinâmica na sua mente, mas você começa a observar mais que as outras pessoas, você começa a ver com mais profundidade e você começa a criar links com pessoas que você conhece, coisas que acontecem na sua rotina e você vai linkando aquilo. Fala, pô, aquela mochila ali está com um rasgado ali na parte de baixo, essa pessoa deve deixar a mochila no chão, né? Deve deixar essa mochila deve ficar num lugar que o chão arranha, né? Não é um chão liso. Então você começa a observar pequenas coisas que vão te dando detalhes sobre aquela pessoa que você está olhando, né? Quem é aquela pessoa? Qual será o nome dessa pessoa? É difícil, né, você acertar o nome, né? Você olha e diz, pô, qual é o nome dessa pessoa? Ana, ela tem cara de Flávia, tem cara de Suzana, tem cara de Márcia, tem cara de Antônio, tem cara de Paulo. Então você começa a meio que viajar nessas coisas. E você começa a observar os pequenos detalhes, o tipo de roupa que está usando, né? Pô, se essa pessoa usa essa roupa, talvez ela faça tal coisa. Pô, se ela está com um uniforme de uma loja de hambúrgueres. Pô, ela deve trabalhar no meio expediente lá. Será que ela estuda, faz faculdade? Você começa a criar. Então, isso ajuda bastante a desenvolver essa coisa de criar o personagem, porque você está constantemente fazendo isso. Então, eu sugiro que você faça isso. Quando você está no ônibus indo para o trabalho, voltando da escola, indo para a escola, quando você está no shopping ali de bobeira, dá uma olhada assim nas pessoas que estão passando. Eu acho que o melhor é você, tipo, eu falei aqui da pessoa que trabalha numa loja de hambúrguer, mas aí limita muito, mas é bom você ver pessoas que não estão de uniforme, são pessoas que têm uma certa neutralidade, que aí você consegue ter um mergulho melhor nessa ideia, você começa a perceber melhor ali, a sua imaginação ela flui mais, entendeu? Quando você começa a ver só pessoas de uma determinada loja ou que fazem determinada coisa, a coisa empaca no lugar e você não consegue desenvolver tanto. Então, quanto mais pessoas diferentes, mais pessoas até mesmo por exemplo, você é uma pessoa que não trabalha em escritório, não gosta, nunca se envolveu com uma empresa que trabalhe com as pessoas sociais. Então você vê uma pessoa social, você, pô, o que é? Um advogado? Você começa a tentar entender quais são as pessoas que usam social, né? É um advogado, talvez seja um empresário que vai pedir um empréstimo, né? Num banco, né? Porque o banco tem aquela coisa da roupa, né? A postura. Então tem toda. O próprio Bill Gates, se eu não me engano, no filme, quando ele vai pedir empréstimo, né? Para desenvolver o computador, ele se veste todo social. Eu tenho essa vaga lembrança do filme, né? Então quer dizer.
existe uns momentos assim que você veste social, então você começa a tentar entender por que aquela pessoa está usando aquela roupa social, né? O que ela faz, né? E quando você vê uma pessoa de roupa social, você sabe que ela vai fazer algum tipo de trabalho, né? Pode ser vendedor, pode ser um empresário que, né, que realmente veste aquilo, pode ser um advogado, enfim. Você começa ali a tentar descobrir quais seriam as possibilidades daquela pessoa, né? Sabe que aquela pessoa não está indo jogar futebol, né? A não ser que seja um futebol temático, né? Mas, enfim, essa observação ela te ajuda a desenvolver essa habilidade aí de criar personagens, né? Porque você faz tanto isso que você pensa num personagem e aí você começa a lembrar das pessoas que você quer querendo, você está criando personagem. Você está vendo uma pessoa, mas você está criando um personagem. Porque aquela pessoa não é exatamente aquilo que você está criando, mas você está criando um personagem. Então você vai exercitando isso. Então quando você para criar o seu personagem, fica mais fácil, né? Você tem várias ideias já na sua cabeça de personagem, de possibilidade de personagem, de forma de se vestir, enfim, você vai criando ali aquela personagem, fica mais fácil mesmo. Então, esse é um treino excelente. Eu gostava muito de fazer, ainda faço isso, ainda hoje, né? Quando eu estou no shopping, quando eu estou andando de ônibus, eu estou observando as pessoas, eu fico fazendo essas brincadeiras na minha cabeça. Aí você vai falar assim, Gustavo, como é que eu faço então para criar um personagem? Eu aconselho que você tire aí uns 30 minutos, né? Papel, caneta, pode ser um telemóvel, um celular, né? Pode ser o bloco de notas do celular, pode ser no computador, pode ser também o gravador de voz, que você pode usar também. Enfim, você vai parar 30 minutos para você poder desenvolver esse personagem. E você tem que criar ali, você tem que ter um tema para a tua história, né? Para começar a tua história. Então, eu vou dar alguns temas aqui para você, eu até anotei aqui, ó, que ajudam você a ter essa ideia, né? Então, os temas podem ser o seguinte, pode ser buscando algo. Então, é um personagem que está buscando alguma coisa. Está buscando uma pessoa amada, está buscando um objeto, uma árvore de Natal, enfim, é a busca de alguma coisa. Aventura, pode ser o tema, né? A pessoa que está passando por uma aventura. Perseguição, resgatar, essa pessoa vai resgatar alguém, vai resgatar alguma coisa. Escapar, essa pessoa está escapando de alguma coisa. Vingança, né? A pessoa vai se vingar de outra. Enigma, pode ser alguma coisa enigmática, você pode ter alguma coisa que traga um enigma na imagem, a pessoa olhando para alguma pasta que seja brilhante, por exemplo, uma pasta aberta com um brilho saindo de lá de dentro. Quer dizer, a pessoa que está vendo a imagem, ela não está vendo o que é aquele brilho, mas ele está com a pasta aberta olhando e tem uma coisa brilhando. Isso é uma parte, é uma coisa enigmática, né? Rivalidade, superação, tentação, metamorfose, transformação. Metamorfose é diferente de transformação, tá? Metamorfose é tipo o Hulk, né? O incrível Hulk, ele sofre uma metamorfose, né? Ele eu esqueci o nome, professor Barney, sei lá, eu esqueci o nome. Ele é aquele professor lá e ele se transforma no Hulk, né? Agora o Hulk hoje em dia ele está sempre como o Hulk, na verdade, né? Ele não se transforma. Essa é a metamorfose. A transformação é o cara que tipo era super violento, ele se transformou numa pessoa calma, numa pessoa pacata, numa pessoa da paz, né? Um cara que adora briga, ele se torna da paz. Um cara que era super tranquilão se transforma num serial killer. Então, isso é transformação. Amadurecimento, né? Uma pessoa que passa por amadurecimento, que se torna mais consciente em relação a alguma coisa ou às coisas, né? Pode ser também o amor, o tema. Pode ser um amor proibido também, como de Romeu e Julieta, né? Sacrifício. Alguém se sacrifica por alguma coisa, pelo mundo, por uma pessoa que ama, né? Descoberta, né? Alguém descobre alguma coisa. Fundo do poço, alguém está destruído, né? Queda. Então, esses temas ajudam na hora de você criar o seu personagem. Então você senta e descobre um tema, vou falar sobre esse tema aqui. E aí você tenta aprofundar nesse tema, quero falar sobre isso. Ou se você já tiver o seu tema, eu quero falar sobre sofrimento, eu quero falar sobre uma senhora que vai na padaria toda manhã e ela não tem, ela é sozinha, toda a família dela já morreu, ela é sozinha no mundo e tem, sei lá, 95 anos. O seu tema vai ser isso, entendeu? Uma senhora que é sozinha no mundo e que tem 96 anos. Tem também um livro que ajuda muito na hora de escrever sobre o personagem, que se chama Poética, que é de Aristóteles.
Esse livro, ele estrutura que uma história tem que ter início, meio e fim. Isso ajuda a gente na hora... Parece engraçado, né? Que a fotomontagem é uma cena só, né? E a gente tem que entender início, meio e fim. Sim, porque quando você entende a sua história, você sabe que tem início, meio e fim, você consegue entender qual é o melhor momento da imagem que você deve mostrar. Entendeu? Se você só quer criar qualquer coisa, você fica perdido na hora de criar a imagem, entendeu? Então, quando você sabe que uma história tem início, meio e fim, pô, eu vou mostrar o início dessa história que vai ser mais impactante. Não, eu vou mostrar o meio, né? Quando está acontecendo a situação, né? A aventura, onde a coisa pega mais fogo. Não, eu vou mostrar o final da história. Então, é sempre bom você entender realmente início, meio e fim, como é que é a estrutura de uma história, para você mostrar o melhor momento daquela história, né? Isso te ajuda a trazer essa conexão maior para a sua fotomontagem e para a pessoa que vai ver a sua fotomontagem. Então, quando você entende esse conceito, né, de início, meio e fim, fica mais fácil. Então, na hora de você criar o seu personagem, é importante você ter essa estrutura na sua cabeça também. Então, esse livro, a Poética, né, ele te ensina esses princípios, né? Tem também uma estrutura mais simplificada, que é da onde o mangá derivou, que é Yonkomar. Yonkomar é uma estrutura de contar história que são 4 quadrinhos. Tá? São 4 quadrinhos. Então, nesses 4 quadrinhos, eu vou até colocar aqui na tela, aqui, deixa eu buscar aqui na internet, para mostrar para você o que é o Yonkomar, para você entender direitinho. Pronto, já estou aqui na internet. Tá aqui, ó, estrutura do Yonkomar. Tradicionalmente, o Yonkomar segue uma estrutura conhecida como Kishoten Ketsu. É uma mistura formada pelas seguintes características chinesas: Ki, Sho, Ten, Ketsu. O primeiro quadro forma a base da história, compõe o cenário, né? O segundo quadro se desenvolve a partir da base da história, apresentada no primeiro quadro. O terceiro quadro é o clímax, onde ocorre um evento imprevisível. O quarto quadro é a conclusão, onde são vistos os efeitos do terceiro quadro. Então, o Yokimar ela tem essa estrutura, esses 4 quadros. Então, quando você tem essa noção, você também entende qual é a melhor forma de apresentar, porque são só 4 quadros, né? Então, o primeiro eu tenho que mostrar ali o início da história, né? Como é que aquela história vai se desenvolver. Ali no terceiro quadro é o clímax, onde acontece a situação. Então, essa estrutura eu acho legal para a gente que faz fotomontagem, que são 4 momentos. Geralmente, o terceiro momento é quando acontece a história, a situação. É o melhor momento para você mostrar o personagem, né? No momento de que a coisa está acontecendo, onde aquela situação ela se torna realmente mais complexa, né? Onde a coisa é apresentada. Então, eu acho que é sempre esse terceiro momento. Depois você procura na internet sobre Yonkomar para se aprofundar, mas basicamente é isso. São 4 quadros que você vai utilizar, né? O primeiro quadro ali é o início da história, o segundo você começa a dar andamento usando o primeiro como base, né? O primeiro é o plano de fundo, o terceiro acontece alguma coisa inesperada, alguma coisa que não estava prevista acontece, e o quarto quadro é a resolução dessa situação. Então, esse Yonkomar como o Poética, eles vão dar para você essa noção de estrutura de história para você começar aí a criar a sua história sobre o personagem, né? Como é que você senta e como é que você começa a visualizar o personagem. Você tem que ter uma direção, né? E a direção é essa, saber que a sua história tem início, meio e fim. Eu vou falar sobre uma senhora que está passando por tal situação e ela vai acontecer isso na vida dela. Entendeu? Então eu vou mostrar esse sofrimento. Aí você vai conseguir mergulhar no personagem, você vai usar toda a técnica ali para a criação de personagem. Além de saber criar o personagem, você tem que também entender como é que você cria o pano de fundo para essa história acontecer. Então as duas coisas elas conversam, tá? Então você tem que saber criar o personagem, mas também tem que saber criar o seu pano de fundo. Eu aconselho que você veja bastante filme, né, séries, veja quadrinho, porque isso ajuda a você a refrescar a sua mente e ter ideia de cenários, né, porque geralmente é o cenário que você vai ajudar. Inclusive eu vou deixar um card aqui, né, se você está no canal do YouTube. Se você não está no canal do YouTube, dá um pulinho no meu canal lá do YouTube, que aí você vai ter acesso a esse card que eu vou colocar aqui, onde eu tenho um vídeo que eu fiz, que eu falo exatamente sobre criação de cenários. Então eu já abordei esse tema sobre criação de cenário, vai enriquecer bastante você também, porque uma coisa complementa a outra. Não adianta você criar um personagem com profundidade, um personagem que tenha toda uma característica que vai chamar a atenção da pessoa, mas num cenário que não ajude, não conte a história. Na verdade, você acaba tirando o interesse da pessoa. Então, eu vou deixar para você um card aqui onde você vai ter acesso a isso. Além disso,
é você ver filmes, você ver séries, como eu falei, ver quadrinhos, né? Analisar as composições, novela também ajuda, qualquer coisa que seja visual ajuda, sempre vai enriquecer. E você também prestar atenção em coisas que chamam atenção na rua para você. Então, você está passando num lugar, você viu um prédio que chamou sua atenção, dá uma olhada, por que esse prédio está chamando minha atenção? O que esse prédio tem de tão interessante? Como é que eu posso criar uma coisa que seja parecida numa fotomontagem, né? Esse tipo de coisa que eu estou vendo aqui, esse prédio, essa casa antiga, de que forma eu podia trazer ela para uma fotomontagem e enriquecer minha fotomontagem? Pô, talvez eu possa colocar um cara milionário na porta dessa loja, enfim. Eu não sei, isso é uma questão de você sentar e analisar essa fotomontagem, mas isso também ajuda a você a entender que você precisa também entender sobre criação de cenários, tá bom? Então a aula vai ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado bastante. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, deixa aí o que você achou da aula, se você está gostando, se você tem algum tema que você quer que eu fale mais especificamente. Então é isso, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui!